Bom dia, pessoal. Eu sou Mariana Vasconcelos. Eu sou do sul de Minas e sou filha de agricultores. Eu cresci na fazenda e acompanhei o dia a dia e a dificuldade diária do produtor rural. Eu acompanhei a escassez de mão de obra, a necessidade de estar nos campos todos os dias para observar e tentar entender o que tinha que ser feito com a plantação. A preocupação do meu pai em não saber se o que ele estava fazendo estava correto, baseando suas decisões na intuição, no conhecimento passado por gerações e até no que o vizinho estava fazendo para decidir o que ele tinha que fazer. Com o passar dos anos, eu comecei a notar como que as mudanças climáticas estavam impactando naquilo que a gente conhecia sobre a nossa produção e como que aquilo estava afetando a produção de renda da nossa região. Foi a partir daí que eu quis criar algo que tornasse o nosso cultivo mais inteligente. E eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês essa minha paixão e a minha visão sobre os desafios e a visão de futuro da agricultura. E por que falar de agricultura? É um tema que, apesar de estar no nosso dia a dia, a gente raramente para pensar e discutir sobre isso. A agricultura é uma das bases econômicas do nosso país e corresponde a 23% do nosso PIB. Até a década de 60 e 70, o Brasil era o país do café e da cana-de-açúcar, porque a gente não tinha nem conhecimento e nem tecnologia para produzir outras coisas e expandir as nossas fronteiras. Enquanto outras indústrias, como o petróleo, energia e construção, usavam e adotavam tecnologias estrangeiras, o mesmo não aconteceu para a agricultura. Apesar da Revolução Verde, nós éramos, na época, a única potência agrícola que possuía o clima tropical. Então, não bastava simplesmente importar tecnologia, porque elas não funcionavam para a nossa realidade. Isso impulsionou com que a gente fosse obrigado a aprender e desenvolver a nossa própria tecnologia. Hoje, o Brasil é o principal produtor e exportador de café, cana-de-açúcar e suco de laranja, além de ser o líder de vendas no complexo de soja. Em 2030, é esperado que 1/3 de toda a comercialização agrícola no mundo venha do Brasil. E, apesar de a gente ter essa tecnologia no nosso histórico, a agricultura tem vivenciado muitos desafios. O primeiro deles é que a gente tem que alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Isso implica que a nossa produção tem que ser aumentada em 70%. A quase totalidade desse aumento de produção deve vir do aumento de produtividade. Apenas 10% disso corresponde a uma maior área plantada. E mesmo que a gente consiga superar esse desafio e produzir 70% mais, a gente precisa investir em acesso aos alimentos. Senão, a gente vai ter 370 milhões de pessoas passando fome, o que representa 5% da população dos países em desenvolvimento. Um segundo problema é que a irrigação é vista hoje como um dos principais meios de aumentar a produtividade. Por quê? Ela permite o plantio fora de época. Então, você pode ter mais de uma safra no ano. Ela permite o plantio em regiões que antes não eram cultiváveis, como, por exemplo, o nosso cerrado para algumas culturas. E, quando você faz um manejo correto da irrigação e entrega para a planta aquilo que ela precisa no momento correto, você automaticamente aumenta a sua performance de desenvolvimento e aumenta a produtividade. Hoje, apenas 20% da área cultivada no mundo é irrigada, mas ela corresponde a 44% dos nossos alimentos. A conclusão é, a gente precisa irrigar mais para a gente produzir mais e conseguir alimentar aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sofrendo com falta d'água. A Califórnia, Israel, o Brasil estão sofrendo com secas que têm limitado a irrigação. Hoje, a gente consome 72% da nossa água doce na irrigação. E a gente desperdiça quase metade disso, por falta de conhecimento dos agricultores em como agir, em quando irrigar, em quanto de água utilizar. E mesmo que parte dessa água seja devolvida para o meio ambiente, a gente tem um desequilíbrio. Por mais que essa água volte para o solo, raramente se chove no mesmo lugar e essa água volta para a mesma bacia. O terceiro problema são as mudanças climáticas, que vêm aí para complicar um pouquinho mais. A cada 1 grau que a gente tem de aumento em temperatura, a gente perde 2% em produtividade. Então, a gente está irrigando para produzir mais, mas o clima está mudando e está reduzindo a nossa produtividade ao mesmo tempo.
Isso requer sementes adaptadas e mais resistentes a esses tipos de mudança. Uma outra implicação das mudanças climáticas são que elas vão redistribuir geograficamente a agricultura. Então, lugares que antes eram muito frio e que não podia ser plantado, agora vão passar a ser. Outras potências agrícolas, que são conhecidas pela sua produtividade, podem não ser mais elegíveis para alguns tipos de cultura. Hoje, se um agricultor quer iniciar o seu cultivo, ele pode procurar, por exemplo, a Embrapa ou a Emater e perguntar: para a minha região, o que eu tenho que fazer? Qual que é a melhor cultura? Qual que é o melhor tipo de semente? Qual a quantidade de água ideal? Qual é o clima ideal? E seguir essa receita para começar a produzir. Mas se essas condições mudam, a gente não tem mais a referência do que é certo e o que é errado. A gente não sabe o que fazer. A gente tem que começar a aprender tudo de novo. Como é que eu planto isso aqui e aquilo lá? Eu imagino que vocês devem estar um pouco confusos agora com esse tanto de informação e um pouco com medo do que vem pela frente. E é exatamente assim que o agricultor se sente. Ele está sendo pressionado pela nossa sociedade por uma agricultura mais sustentável, maior produção, mas ele tem que usar menos recurso. Está cada vez mais difícil para ele reagir a essas mudanças e saber como tomar decisões. Bom, é fácil a gente esquecer o quanto de tecnologia que é empregada até que o alimento chegue à nossa mesa. A gente tem milhares de cientistas e empreendedores criando tecnologias para alimentar bilhões de pessoas. E a vantagem de se ter todos esses desafios é que todo desafio é uma oportunidade. Então, a agricultura é agora um mercado quente que está pedindo por inovações e novas tecnologias. Desde mudanças de comportamento do consumidor, edição genética de alimentos, plantações em cidades e no espaço, impressão 3D de alimentos, fazendas inteligentes, inovação em modelos de negócios que conectam diretamente produtores com consumidores finais, por exemplo. E eu escolhi alguns tópicos para a gente poder conversar. O primeiro deles é a descentralização da agricultura. 1/3 dos nossos alimentos são perdidos ou desperdiçados. Em países em desenvolvimento, essa perca é principalmente antes da colheita, nos processos. Em países desenvolvidos, essa perca é após a colheita, na distribuição, armazenamento e consumo. Acredita-se que, ao descentralizar a agricultura e trazer o cultivo para centros urbanos, para dentro de casa, é possível reduzir essa perca em distribuição e armazenamento. E um dos modos de fazer isso acontecer é através de cultivos verticais. Então, você pode passar a cultivar frutas, ervas, vegetais na sua própria casa. Todo mundo pode passar a ser um agricultor. Podem ser criadas redes entre vizinhos que podem compartilhar comidas entre si. As cidades podem usar parques, telhados de prédios e espaços urbanos para plantar comida ao invés de plantar grama e distribuir esses alimentos. O conceito de fazendas verticais acabou testando métodos de agricultura, como, por exemplo, o cultivo sem solo. E isso permitiu o cultivo em estações espaciais. Então, quando a gente pensa em descentralização da agricultura, a gente não fala só como que eu não confio apenas em grandes sistemas de produção em zonas rurais e trago para cidades e consigo dinamizar, facilitando o acesso, reduzindo o custo, tendo maior produção, porque você consegue produzir o ano inteiro em ambiente controlado com maior produtividade, mas também expandir essas fronteiras agrícolas para caso, quem sabe, no futuro, o planeta Terra não seja suficiente para que a gente possa plantar. O segundo ponto que eu gosto de destacar bastante é a parte de biotecnologia e genética. De um lado, a gente tem inovações genéticas, melhorando sementes para que elas sejam mais resistentes àquelas mudanças climáticas que a gente falou e criando mais variedades de sementes. Hoje, a gente tem um banco mundial de sementes que possuem sementes do mundo inteiro, de diversos tipos, que ficam numa localidade protegida, para, no caso de um grande desastre, ou uma guerra, ou um golpe nuclear, a gente tenha acesso novamente a essa semente e possamos replicar esses cultivos. E a gente pode dar um passo além, e não só modificar a planta em si, mas também diretamente a nossa comida. Baseado pela tendência de que 18% dos gases do efeito estufa são produzidos pelo gado e 70% das nossas áreas aráveis são destinadas à alimentação de gados,
empreendedores americanos pensaram, por que não utilizar toda essa área e redirecionar esse alimento para os humanos e utilizar a carne in vitro? Então, eles utilizaram células-tronco de gados para replicar essa textura e criar uma carne totalmente feita em laboratório. Alguém aqui comeria uma carne 100% feita em laboratório? Pode ser que a gente não tenha escolha. Uma outra inovação, na França, utiliza... eles hackeiam a nossa comida editando, como se fosse um programa de computador, a genética da nossa comida, colocando bactérias para que, no processo de fermentação, elas gerem mais vitaminas, ferro e zinco. Esse caso aconteceu na Índia, por essa empresa francesa, onde eles utilizaram bolinhos de arroz, que são base da dieta alimentar, colocaram essas bactérias para ser uma comida mais nutritiva, ajudando na segurança alimentar. E, por fim, nós temos o conceito de agricultura digital, de smart farming, que eu acredito que seja o conceito que está mais fácil e mais abertamente disponível para que a gente comece a impactar agora. Então, para que a gente consiga aumentar a nossa produtividade nesse ritmo, é extremamente necessário que a gente comece a entender o mais rápido possível o nosso ambiente, as nossas culturas, os nossos processos, e que a gente possua informações para tomar melhores decisões. E para que a gente tenha essas informações, a gente precisa de sensores coletando esses dados. Com o avanço da tecnologia, a redução exponencial dos custos de sensores eletrônicos, processamento computacional com computação em nuvem e a expansão da internet, foi possível trazer o conceito de internet das coisas para o campo. Em soluções, por exemplo, como tratores inteligentes, que possuem piloto automático e possuem uma rota por GPS que economiza combustível e reduz a compactação e erosão do solo. Máquinas agrícolas com precisão para colher, para plantar, para fazer aplicações. Drones e imagens de satélites que permitem mapear as terras, fazer uma expectativa de produtividade, identificar falhas na plantação. Sensores que permitem acompanhar a saúde das vacas e rastrear toda a nossa cadeia de alimentos, desde o produtor até o usuário final. E foi nessa parte da cadeia que eu escolhi trabalhar, criando a AgroSmart. E para explicar um pouquinho como que a AgroSmart usa o conceito de Smart Farming, eu queria contar para vocês a história do Seu José. O Seu José é um agricultor também no sul de Minas Gerais, que é tradicional, que sempre confiou na sua intuição para tomar suas decisões. O Seu José tinha pouco controle sobre a sua plantação. Ele não sabia exatamente quanto de água e energia que ele utilizava, o que era um problema devido aos altos custos da irrigação e às regulamentações governamentais. Além disso, os funcionários do Seu José tinham que ir ao campo todos os dias para tentar entender o que estava acontecendo, como que estava sendo desenvolvida a plantação, se tinham doenças, se tinham pragas. E para determinar a irrigação, o método utilizado era bater no solo com o bico da bota e sentir qual que era a resposta, se o solo estava seco ou não. Agora, com a AgroSmart, o Seu José está conectado à sua plantação. Então, nós possuímos sensores espalhados que monitoram mais de 10 variáveis ambientais. Nós lemos esses sensores, enviamos para a internet e analisamos em tempo real para que a gente possa gerar recomendações para o Seu José, para que ele tome decisões melhores em relação à irrigação, doenças e pragas. O objetivo é que, à medida que a gente cresça, a gente consiga entender mais sobre o nosso ambiente e criar melhores práticas para os nossos agricultores, para que a gente consiga subir para um novo nível de produção. Ao utilizar a AgroSmart na última safra, o Seu José e nossos outros agricultores conseguiram economizar até 60% da água utilizada, 30% de energia e aumentar a produtividade em 15%. Além disso, a qualidade de vida deles mudou. É muito mais simples acompanhar a sua fazenda, o seu cultivo, de onde você estiver e saber que você está tomando a decisão certa e conseguir compartilhar isso com os seus colegas, do que estar simplesmente todos os dias lá, sem poder dormir, acordando 5 horas da manhã, não podendo viajar no final de semana, porque não sabe se vai ter uma geada. A gente acredita que é importante a gente não só vir agora e combater a crise alimentícia que a gente tem, a crise climática que a gente tem. É importante a gente entender o nosso ambiente e como que ele está mudando para que a gente possa prevenir futuras crises. O meu objetivo aqui hoje foi deixar vocês pensando um pouquinho sobre a agricultura, porque se a gente falha na comida, a gente falha em tudo. Na educação, a gente não consegue ter gente sentada na sala de aula se eles não estão bem alimentados. A gente não consegue trabalhar se a gente não está bem alimentado.
E eu espero que vocês se engajem mais com esse assunto e, quem sabe, nasçam aí outros empreendedores em tecnologias na agricultura para que a gente possa, junto, criar um mundo mais sustentável. Obrigada.